Olá, nessa aula a gente vai falar então do que é necessário para você poder montar uma UTI aí no teu hospital, né? O que você precisaria ter, oferecer para os pacientes para poder ter a UTI, porque você pode perceber, não são todos os hospitais que têm UTI, né? Acredito que no interior acontece parecido aqui como é na minha região. A gente tem UTI nos hospitais da cidade sede, vamos dizer assim, da região, na cidade maior, e aí nos municípios menores a gente tem hospitais que são mais simples, né? Que estão ali para resolver coisas um pouco menos complexas, e quando é necessário eles colocam na central de leitos e encaminham o paciente para o hospital, né, que tem leito de UTI ou para a cidade onde tem leito de UTI. Então aqui a gente vai ver o que é o mínimo necessário. Para poder então ter uma UTI funcionando, o hospital vai ter que oferecer no mínimo, né, os seguintes serviços 24 horas por dia. Então, se o paciente precisar, independente da hora que for, tem que estar disponível um laboratório que possa coletar e analisar as amostras. Não adianta o médico internou um paciente às 2 da manhã, o médico solicita exames de urgência, né, que o paciente precisa ali para poder até analisar, ver qual que é o diagnóstico certinho, quais são os medicamentos que vão entrar, se está tendo alguma alteração a nível sanguíneo, e aí ficar aquele pedido no prego lá esperando até as 8 da manhã, quando vem o laboratório coletar. Não dá. Se o paciente internou às 2 da manhã, alguém já passa o telefone e já liga, ó, tem coleta de emergência aqui, alguém do laboratório tem que estar lá disponível de madrugada, de dia, 24 horas por dia para fazer a coleta, e iniciar a análise dessas amostras, né, do que foi solicitado. Então essa é uma das coisas que o hospital tem que garantir para poder se credenciar, né, a ter leito de UTI. Uma agência transfusional ou um banco de sangue. Então o hospital também precisa garantir que tem um estoque de sangue, né, dentro do seu hospital para poder aqueles pacientes que passaram por cirurgia, que passaram por traumas, né, que estão hipovolêmicos, que estão no estado de choque muitas vezes, eles precisam infundir sangue, tem que estar dentro do hospital já, então ter um profissional para poder fazer uma coleta, tipagem sanguínea, né, fazer as provas cruzadas no sangue e trazer esse sangue o quanto antes para o paciente para que ele não fique esperando, né, demais. Isso aqui, como eu disse, tem que funcionar 24 horas por dia também. Aí você já viu que não é todo hospital que vai ter condição de manter, né, esses profissionais aqui 24 horas por dia para poder trabalhar. Serviço de diálise, né? Então, o hospital tem que oferecer, seja diálise peritoneal, seja hemodiálise, né? Ou o hospital tem os profissionais para fazer, ou tem convênio com uma clínica que possa fazer esse tipo de serviço, né? Aqueles pacientes que estão entrando em insuficiência renal aguda, ou os pacientes que já são, né, pacientes de hemodiálise, por exemplo, e que acabarem internando na UTI, eles precisam continuar fazendo hemodiálise, já que o rim deles não é o suficiente para fazer essa filtragem. Eles precisam que as máquinas, né, ou que os medicamentos façam essa filtragem das impurezas que estão ali disponíveis no sangue, porque senão vai começar a acumular isso no corpo todo, o paciente vai entrar em colapso, né, e vai ter uma falência de múltiplos órgãos, e aí não dá certo também. Eletrocardiograma, isso aqui é mais tranquilo de fazer 24 horas, geralmente é o enfermeiro ou o técnico que faz, né? Tem que ter a máquina disponível 24 horas, né, para poder fazer assim que for solicitado. Então, um paciente que interna, por exemplo, com um infarto agudo do miocárdio, ele vai fazer um eletro na chegada e talvez vai repetir esse exame, né, algumas vezes nas próximas horas. Então, isso aqui tem que estar disponível. Serviço de diagnóstico por imagem, tem que estar disponível, né? Tanto o raio-x tem que ser feito na beira do leito, porque tirar um paciente da UTI é muito trabalhoso, né? Então tem que ter um aparelho de raio-x móvel para você poder fazer na beira do leito esse exame. Tomografia também tem que ter disponível no hospital 24 horas o técnico. Talvez ele não esteja lá no hospital, mas ele tem que estar no sistema, né, de sobreaviso. Tem que chegou um paciente com trauma de crânio, por exemplo, alguém já da recepção já vai pegar o telefone e ligar para o técnico da tomografia e vir porque vai precisar de uma tomografia, né? E ultrassonografia também. Então esse tipo de exame tem que estar disponível. A beira-leito vai dar para fazer o raio-x, né? Os outros vão precisar, geralmente desce para fazer na sala específica. E além disso, o hospital também, claro, que precisa ter uma CCIH, né? Uma comissão de controle de infecção hospitalar. Hoje em dia, esse tipo de coisa é obrigatório para tudo. Não é uma enfermeira só que vai fazer esse trabalho da CCIH. Tem que ter enfermeiro, médico, técnico, tem que ter bioquímico, tem que ter vários profissionais, como o nome já diz, é uma comissão.
e essa comissão ela tem que estar atuando para analisar quais são as causas das principais das infecções que estão acontecendo, as causas da mortalidade, se não está acontecendo alguma infecção cruzada entre os pacientes, não está tendo alguma quebra técnica, né? Analisar sobre os antibióticos, uso racional de antibiótico, tudo isso são assuntos bem importantes que tem muito a ver com a UTI também, tá? A gente provavelmente vai falar sobre isso mais para frente nas aulas. A equipe de UTI tem que trabalhar com protocolos, então existem vários protocolos que devem ser seguidos, né? Os procedimentos operacionais padrão, né? Os POP. E, por exemplo, a admissão de paciente, né? O paciente entra, mas o familiar não vai entrar naquele mesmo momento porque o paciente vai passar por uma série de procedimentos, né? Vão passar muitas vezes sonda, vai ser puncionado, medicado, muitas vezes entra já em parada cardíaca, tem que fazer toda a reanimação cardiopulmonar. Então tem um fluxo específico para o acompanhante, para o visitante. O paciente na UTI não fica com acompanhante, geralmente, né? Mas tem um horário de visita específico. Agora com o Covid, alguns hospitais têm feito essa visita virtualmente, né? Através de chamada de vídeo. Então tem muitas coisas hoje que são possíveis, tá? A estrutura, a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Vocês vão perceber que a estrutura, a enfermagem, a equipe de enfermagem fica geralmente numa ilha no centro, né? E ao redor da enfermagem ficam os leitos, porque aí você consegue a todo tempo, você está olhando os pacientes, está observando os monitores, né? E tudo mais. A gente vai falar na próxima aula também sobre os equipamentos, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. A organização da UTI, né? Então ela deve o quê? Proporcionar, né, a condição de internar pacientes críticos, né, que é o foco mesmo, a UTI internar pacientes críticos, em ambientes individuais. Vocês viram ali que tem as divisórias, as camas são separadas, né, elas têm que ter pelo menos 1,5 m, 2 metros ali de distância entre uma cama e outra. Ou pode ser um ambiente coletivo, como eu disse, mas que tenha como você dar um pouco de conforto, né, para o paciente, um pouco de privacidade através de biombo ou alguma divisória que você possa colocar quando vai fazer algum procedimento invasivo. E aí separar os pacientes de acordo com patologia, de acordo com grau de risco. Aquilo mais ou menos que eu falei numa aula anterior, quando eu falei que a Florence, né, a Nanelli não, que a Florence criou, né, esse sistema de separar os pacientes que são mais graves e deixar eles mais próximos da equipe de enfermagem, tá? A organização também deve permitir que toda a assistência seja executada, né? Então aquilo que precisa ser feito vai ser realizado. Além da assistência executada, ela tem que ser registrada. Então, hoje em dia, a maior parte dos hospitais já utiliza prontuário eletrônico, né? Então, o profissional de enfermagem vai sentar na frente do computador, colocar o seu login, sua senha e digitar tudo aquilo, marcar, né, as caixinhas, aquilo que foi feito de procedimento, os valores, né, que foram observados e tudo mais. Executar e registrar a assistência médica, então, e de enfermagem que foi prestada. A equipe também vai ter que fazer, né, vai ter que conseguir fazer o apoio para fazer o diagnóstico, né, seja através de exames de imagem, como eu já disse, ou laboratorial, para poder esse paciente ser assistido independente do horário do dia, tá? Então, atendimento integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O dia que for lá, o paciente até se perde nos dias, porque todo dia é igual. A equipe roda, né? Ele sempre está lá, não tem, no sábado vem menos funcionário, no domingo é mais tranquilo, vem menos, não tem tranquilo. Todo dia é um quebra-pau e a equipe está lá atendendo, né, da melhor forma que ela consegue. Manter as condições de monitoramento e assistência respiratória contínua, então observar esses pacientes, eles não precisam passar por um procedimento de intubação, se não vão precisar de ventilação mecânica, né, para poder continuar mantendo a respiração, para continuar mantendo a frequência cardíaca, né, dentro do normal. A UTI também deve prestar assistência nutricional, então os pacientes que podem ingerir a comida por via oral normalmente vão receber, né, a refeição, vão comer. Aqueles que não podem, né, mastigar, mas conseguem digerir, vão passar por um procedimento de sondagem nasogástrica ou sondagem interal, e essa alimentação vai ser fornecida por sonda, né? E aqueles pacientes que não podem nem ingerir a comida pela boca, nem através de sonda, vão receber a nutrição parenteral, né, que pode ser nutrição parenteral ou parenteral total. A gente vai falar sobre isso mais para frente também, né, ao longo desse curso, tá? Então também é uma das coisas que a UTI tem que garantir para o paciente. E também temos aquelas situações onde o paciente, né, está entrando no protocolo de morte encefálica e vai precisar, né, retirar os órgãos. Então a UTI tem que manter esse paciente viável,
até que seja, né, feito o contato com a família, até que seja feito o procedimento para a remoção daqueles órgãos que vão ser captados e doados, né? Então a UTI também vai fazer esse procedimento. A UTI, como eu já tinha dito anteriormente, ela precisa estar num lugar isolado, mas de certa forma privilegiado. Então a UTI é o queridinho do hospital, né? Por quê? Porque a UTI tem que ficar próximo de tudo. A UTI tem que ficar próximo do pronto-socorro, da onde os pacientes vão dar entrada, né? A UTI tem que ficar próxima do elevador, quando precisa levar o paciente para fazer algum procedimento, algum exame, alguma, sei lá, uma transferência. A UTI tem que ficar próxima do elevador. Tem que ficar perto do centro cirúrgico, porque grande parte dos pacientes que vêm para a UTI vêm pelo, né, do centro cirúrgico, né? Seja os que não estão bem ou os que estão que vão passar a noite sendo monitorados ali. A sala de recuperação pós-anestésica também tem que ficar próxima. As unidades de semi-intensivo, então você tanto vai levar o paciente que está de alta da UTI para o semi-intensivo, onde ele fica ainda sendo um pouco mais monitorado do que os demais, né, do que os outros pacientes do hospital, e entendendo que esse da semi-intensiva ele pode piorar e precisar voltar para a UTI, então tem que ser perto ali também, e é ideal que fique próximo também do serviço de laboratório, do serviço de radiologia, tá? Então o ideal é que fique tudo meio perto. Na UTI, a gente tem que pensar, assim, eu vou abrir uma UTI, já falei para vocês aquilo que é necessário, já assim, minimamente, né? O que precisa, qual que é o investimento, qual que são os profissionais que tem que estar ali o tempo todo. E aí o que eu quero que vocês vejam, para você abrir uma UTI, você vai abrir uma UTI e vai colocar as macas lá dentro. Você não pode colocar o tanto de maca que você quiser, o tanto de cama hospitalar que você quiser. Tem que ser planejado, porque a equipe ela tem uma condição de atender um número limitado de pessoas. Então, se eu estou aumentando o número de leitos, é claro que eu preciso aumentar o número de funcionários, aumentar o número de médicos, aumentar, né, a estrutura vai aumentar também. Então, o mínimo que a gente tem, assim, que funciona, mas não é comum você ver, é um mínimo de 5 leitos de UTI. Tá? Não é muito funcional porque o gasto para você manter 5 leitos de UTI e o gasto para você manter 10 leitos é quase o mesmo, né? Porque os profissionais são praticamente os mesmos, então vale muito mais a pena abrir uma UTI com 10 leitos do que abrir uma UTI com 5. O investimento que aumenta vai ser muito pequeno para o retorno financeiro que isso vai trazer. Tá? Então, para abrir um leito de UTI, eu preciso ter um hospital grande, um hospital de grande porte. Ele tem que ter pelo menos capacidade para 100 leitos, isso é o mínimo, tá? 100 leitos somando todo o hospital, aí eu posso pensar em abrir 5, 10 leitos de UTI, tá? Menos do que isso é muito caro, realmente não compensa. O ideal, né, que funciona seria de 8 a 12, mas eu particularmente as UTIs que eu conheço são número redondo, é com 10, né? E aí 10 com a possibilidade de abrir talvez 1 ou 2 leitos extras, né? Mas a capacidade nominal ali mesmo são 10, e aí você tem aqueles 2 leitos que você deixa para emergência, para pega para capar, alguma coisa assim, que aí você pode chegar até 12, né? Mas, e aí se eu precisar, eu estou num hospital muito grande e eu preciso de mais do que 10, 12 leitos, aí você abre mais uma UTI. Então aí você vai começar a montar um CTI, um Centro de Terapia Intensiva, com várias pequenas UTIs, pequenas não, né? Com várias UTIs aí dentro dela, para você poder ter então mais do que isso. Porque senão fica muita gente. UTI com 20 leitos, gente, não tem como, fica todo mundo batendo cabeça. É melhor você fazer 2 com 10, até porque o médico vai ter que cuidar de 10 pacientes, o outro médico também vai cuidar de 10. Então faz 2 com 10, o enfermeiro também, melhor do que fazer uma com 20 e ficar 2 médicos e eles batendo cabeça, a equipe de enfermagem ali também disputando espaço, tá? Essa divisão, então, né, que ela coloca aí de 8 a 12, lembrando que normalmente é 10, com possibilidade de aumentar 2 leitos aí de emergência, ela dá muito mais eficiência no atendimento, é muito melhor. Então, é o que vocês vão ver provavelmente na vida real aí de vocês. A área tem que ser planejada de forma que permita você observar o paciente o tempo todo. Hoje em dia funciona muito essa questão da ilha, né? O posto de enfermagem fica no meio e aí as camas, né, hospitalares ficam ao redor com os monitores lá piscando e apitando quando dá algum problema. Aí o pessoal da enfermagem já escuta, já vai lá ver o que é. Então, isso é basicamente como funciona hoje uma UTI, né? O que a gente precisa, o que tem-se de minimamente assim para você poder montar a tua UTI. Na próxima aula, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os equipamentos, né? Os equipamentos que tem dentro da UTI, só para vocês conhecerem eles, e aí aos poucos a gente vai aprofundando com o passar das aulas, tá bom?